meu coração. E a Bíblia conta, irmãos, que Jefté fez um voto a Deus. Hoje nós estamos falando de primícias. Eu estava lá na minha casa e o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração que nós temos que tomar muito cuidado com os votos que nós fazemos a Deus, que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós conversamos com Deus, porque Deus não é homem, Deus não é menino, Deus não é carne, Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é Senhor, Ele é grande, Ele é o grande eu sou, aleluia. Ele criou o universo, a terra, o inferno, os demônios, eu e você. Então Jefté fez um voto no desespero, irmãos. Jefté, ele não entendeu que o Espírito de Deus já era sobre ele. Então não havia necessidade dele fazer aquele voto. Não, irmãos, porque o Espírito do Senhor já está sobre ele. E o que eu entendo nessa noite, porque você ainda está clamando se o Senhor já não vai sair. Porque duvidas? Se o Espírito do Senhor é sobre ti, por que não faz aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos? Por que não prega a minha palavra? Por que não vai nos albergues, nos presídios, nos hospitais? Por que não faz a minha obra? Por quê? Se o Espírito do Senhor está sobre ti, porque o Espírito do Senhor está sobre a igreja. Aleluia, o Espírito do Senhor está sobre Jefté, mas ele tem Deus em mim. E ele voltou, irmãos, ele fez um voto no desespero. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós voltamos ao Senhor, porque nós temos que cumprir, irmãos. E naquela época Jefté sabia que ele precisava cumprir o que ele falou, só que ele não sabia que quando ele fez aquele voto de desespero, o sacrifício que ele ofertaria era a sua própria filha. E a Bíblia conta, irmãos, e depois que ele fez o voto a Deus, ele venceu a batalha. Só que, irmãos, não havia necessidade dele fazer aquele voto, porque o Espírito do Senhor já estava sobre ele. A presença de Deus, a vitória já era com ele, a vitória já era garantida. Então por que você ainda está duvidando? Talvez você está desesperado, mas Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Não, irmãos, não precisa. O Espírito do Senhor está sobre ti. É só obedecer ao Senhor. É só entrar pela porta da obediência. É só entrar pela porta da palavra. E tudo vai acontecer na minha e na tua vida. Mas se eu e você fizermos um voto com o Senhor, nós temos que cumprir. E o Senhor fala nessa noite que nós estamos como aqueles 10 leprosos. Nós somos como aqueles 10 leprosos. Nem agradecemos, fazemos voto com o Senhor nos ouve, nos responde, e nem nós não voltamos nem para agradecer o Senhor, nem para agradecer. A Bíblia conta que Jefté não voltou nem para agradecer, ele só cumpriu aquilo que ele falou. Por quê? Foi doído. Ele entendeu que quando ele fez aquele voto no desespero, não havia necessidade. Não havia necessidade de fazer, porque o Espírito do Senhor já tinha dado a vitória. Quando a filha dele saiu, ele já tinha oferecido: Senhor, a primeira pessoa que sair, eu vou oferecer a ti, eu vou sacrificar. A Bíblia conta que a primeira pessoa que saiu dançando na frente dele era a própria filha. E ele caiu de joelho e rasgou as suas vestes, porque ele sabia que tinha que cumprir aquele voto. Então, se é difícil cumprir, cumpra. Se você fez um voto com Deus, cumpra. E não faz de novo aquilo que você não pode cumprir. Para de fazer voto com Deus e cumprir. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso para a tua obra, eu vou dar tanto na tua igreja, eu vou ajudar o pastor a pagar aluguel, a pagar água, a pagar luz, eu vou comprar mais cadeira, eu vou ajudar no piso, eu vou ajudar no nosso alimento. E chega no dia, não cumpre. Talvez a tua vida, aleluia, não caminha por causa disso. Você tem feito votos com Deus, aleluia, não tem cumprido. E a Bíblia fala sobre a primícia. A primeira primícia da nossa vida é Cristo. Ele é a primeira primícia. Ele não precisa do meu nem do teu dinheiro. Não, igreja. Ele é
Senhor, obedecer a palavra do Senhor, entrar para fora. E a Bíblia conta, irmãos, que ele sacrificou sua filha, queimou ela viva até os últimos ossos, até os ossos dela em pó. Ele cometeu 3 erros. O primeiro erro, ele não confiou no Senhor. Jefité não confiou que o Senhor daria os amonitas nas suas mãos. O segundo erro, ele fez um voto no desespero e ele teve que cumprir, mesmo que aquilo custaria a sua própria alma. Ele teve que cumprir. O terceiro voto, o terceiro erro de Jefité, ele sacrificou, sabendo ele que sacrifícios era abominação aos olhos do Senhor, irmãos. Quem fazia sacrifício eram os inimigos, eram os amonitas que sacrificavam. Então ele errou. Ele não poderia ter feito uma oferta, a qual seria uma desobediência, sacrificar, irmãos. Ele sacrificou a própria filha, e não poderia, porque isso é abominação aos olhos de Deus. Moisés tinha deixado essa lei, que não poderia fazer sacrifícios humanos, seria abominação aos olhos do Senhor. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu amado e amada irmã, aleluia, tudo aquilo, aleluia, que você tem ofertado a Deus, cumpra. Seja fiel no pouco e Ele será fiel no muito com você. Talvez você propôs a Deus coisas tão simples. Talvez você colocou para Deus: Senhor, eu quero, aleluia, ofertar ao Senhor tal hora, tantas horas do dia, para me orar pelas almas, para me orar pelo ministério, para me orar pelo círculo de oração. Ah, mas não dá, missionário, é tão corrido, a minha vida é assim, eu acordo cedo, já acordo na lida, já acordo. Mas irmãos, é voto, é propósito. E quando nós fazemos propósito com o Senhor, temos que ofertar a Ele a nossa primícia, temos que dar a Ele tudo em primeiro lugar. O primeiro dia da hora é do Senhor. Antes de você colocar a planta dos seus pés no chão, dobre os seus joelhos, já cai de joelho na cama e já oferta para Deus o seu dia, oferta para Deus a sua casa, oferta para Deus a sua família, oferta para Deus, aleluia, o seu trabalho, oferta para Deus o teu ministério, a igreja. Coloca na mão do Senhor, fala: Senhor, eu vou, mas o Senhor vai adiante de mim, vai quebrando as portas de bronze, vai despedaçando os ferros de ferro, vai quebrando os carros, Senhor, vai dando vitória nessa terra, vai dando vitória de que Deus quer a igreja. Aleluia, o Senhor não pede muita igreja, o Senhor quer a primeira hora, o primeiro momento, o primeiro minuto, a primeira hora do dia, para Ele, é por Ele. A igreja precisa voltar ao primeiras horas, o primeiro amor, aleluia. Hoje em dia ninguém tem mais tempo. Esse dia eu tenho um canal no YouTube, irmãos, onde ali eu faço campanha, prego a palavra do Senhor. Esse dia minha filha falou uma coisa para mim: mãe, faz um vídeo aí que temos tempo, porque o povo está sem paciência para assistir um vídeo longo. Não que está errado em falar isso. E as pessoas, aleluia, foi diminuindo, caindo ali no meu canal, e ela falou: mãe, está caindo, então faz um vídeo aí rapidinho, pastor. Aí eu fiquei aqui no meu coração, quis me entristecer meu coração. Falei: Deus, o que eu faço do Senhor? Eu tiro do fundo da minha alma, Glória a Deus, aleluia. porque eu faço o melhor para Deus. E eu entendi, irmãos, ela falando isso, que hoje em dia as pessoas não têm mais tempo para ouvir a voz de Deus. Hoje em dia as pessoas passam desapercebido, não tem mais tempo para ouvir a voz do Senhor, mas ouve a voz do inimigo. Tem bruxos fazendo live, se passando por crentes, você está ouvindo a voz do inimigo. Feiticeiros, bruxos, necromantes, necromancia. Você para tudo,
quando Deus quer falar, não tem tempo, Senhor. Eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que levar o filho, eu tenho que cozinhar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Senhor, depois eu escuto. Aí você marca lá, você tem, alguns nem marca, depois eu escuto, mais tarde eu escuto. E talvez é aquela palavra, é a chave que destrava a tua vida. É aquela palavra que destrava a tua vida no estômago. E o anjo passou e você perdeu a bênção. Porque o anjo de Deus, ele não fica sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Não. O anjo de Deus, ele vem com a bandeja, ele vem com a tua vitória na mão. Ele vem, se você estiver ligado, se você estiver na palavra, se você estiver ligado na unção, você recebe a tua vitória. Mas se o anjo do Senhor vier nessa igreja passando por ele, você está ligado, o anjo passa, o anjo olha para você, vê que você está desligado do céu, vai embora com a tua bênção e vai de novo você orar. Oh, aleluia! Irmãos, nós precisamos ofertar para o Senhor a primícia da nossa oração, a primícia da nossa alma, a primícia da nossa casa, do nosso ministério, do nosso chamado. Você tem chamado, igreja. O Senhor me diz que tem pessoas aqui que tem chamado, sem ministério, está na caverna, está escondido, e Ele quer que você saia da caverna para fazer a obra de Deus. Aí ele pode passar e a chorar. Sabe aquele filho seu que ainda estava na dor que eu não tirei? É porque você está parado na minha obra, é porque você está parado na minha presença. Então faça a vontade de Deus que Ele vai fazer por você na obra. Sabe aquele casamento que nunca é restaurado, aquele esposo que foi embora e nunca volta? É porque nós temos hábitos, irmão. Eu já fui assim. Eu não estou falando só dos irmãos, porque eu já fiz isso. Tinha vezes que eu ia na igreja fazer campanha, aí Deus me dava uma bênção, eu não voltava nem para agradecer, irmãos. Aí eu não queria fazer obra não, ficar com bem bom, não queria não. Jesus, eu vou passar luta. Eu vou ter que enfrentar o diabo cara a cara. Vou ficar em casa descansando, eu vou na igreja, com tudo, volto para casa. Vou na igreja, com tudo, volto para casa. Aí chegou uma hora que Jesus falou para ela. Jesus falou para ela, agora nós vamos conversar com você mais. Agora eu vou colocar umas obras, você vai entender que a minha obra não é brincadeira na tua vida. Foi quando Deus permitiu que eu passasse pelo luto. Quando eu passei pelo luto, eu perdi alguém que eu amava muito. E aquela foi uma dor tão terrível na minha vida que eu achei que eu ia embora junto com ela. Aí eu entendi que eu precisava cumprir o chamado de Deus. E que eu precisava dar o meu melhor para Deus. Porque eu era assim, irmãos, eu fazia mais ou menos a obra de Deus, eu fazia relacionamento. Fazia de qualquer jeito. Fazia em pecado. Irmãos, eu fazia isso. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito. Não faça a obra de Deus em pecado. Porque eu paguei um preço muito alto por causa disso. Eu entendi que eu precisava fazer a obra de Deus da maneira correta. Que eu precisava escutar o vídeo de Deus. Eu ainda passei quase 2 anos pedindo, fiz uma campanha, 2 anos para Deus me levar. Eu fui embora, cara. Ficar já trabalhei muito, Senhor. Olha a minha conversa com Deus. Porque assim, o homem, quando ele quer falar com Deus, ele se justifica de tudo quanto é maneira. Deus usou um vaso para mim e falou assim: olha, Deus falou para mim. Muito bem. Você quer ir? Eu falei: eu quero, Jesus, eu quero ir embora. Aí Jesus falou assim: eu só não acho, sabe não. Você vai pro inferno. Porque você está querendo morrer, você está querendo se matar. E os suicidas não têm parte no meu reino. Eu falei: não, Jesus, eu não quero ir pro inferno. Então não perde a hora da tua morte. Não fala para mim que você quer morrer tal hora, tal dia. Não. Você está pedindo para morrer. Se eu tenho vida para você, e vida é abundância. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, dê a sua primícia para Deus. É culto de primícia. É culto, aleluia, onde o Senhor Ele quer, aleluia, o melhor da igreja. Onde Deus quer o melhor. Que você oferece para Ele o teu melhor nessa noite. Eu não estou falando de dinheiro, não, irmãos. Eu estou falando de alma, de obediência. Obediência a Deus. Aquilo que você tem de melhor, oferta para Deus nessa noite. Coloca diante do altar dele para que ele possa, aleluia, mudar, porque Deus, ele usa o improvável para fazer provável a nossa história. Ele escreve uma nova história, ele muda a situação, ele muda o vento, ele muda o tempo, aleluia, ele faz o fim virar o começo
partir de hoje você ofereça a Deus o teu melhor. Quem aqui vai oferecer a Deus o teu melhor? Quem aqui? Então se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Eu vou descer um pouquinho aqui, irmãos. Pastor, glórias a Deus. Eu vou descer um pouquinho aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir para a nossa irmã Gabriela louvar o hino. Aleluia. Glórias a Deus.